A manchete é a seguinte: Estados Unidos consideram novas sanções contra Alexandre de Moraes. A medida é discutida após buscas autorizadas pelo ministro do Supremo contra jornalista e ex-secretário por reportagens envolvendo Flávio Dino, Ludmila Lins Grilo. Então, Alexandre de Moraes achou que essa medida contra o jornalista Luiz Pablo e contra a fonte do Luiz Pablo e o advogado achou que fosse ficar barata, mas acabou que isso aí ensejou essa matéria do Financial Times. E o que diz a matéria? Eles dizem que fontes do jornal, aliás, um jornal britânico e meio que de esquerda, a gente não está falando de um jornal de direita, não. É um jornal meio esquerdista, então não tem viés contra o Alexandre de Moraes. Então, aparentemente, eles têm mesmo uma fonte, ou algumas fontes, que disseram que integrantes do governo dos Estados Unidos, do governo atual, estariam pensando em reaplicar as sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Lembrando que as sanções Magnitsky, elas são para basicamente duas hipóteses, ou hipótese de corrupção, ou hipótese de grave violação de direitos humanos, o que seria aí o caso do Alexandre de Moraes desde sempre. Ele até agora está aí no escândalo Master, também vinculado a um escândalo de corrupção, mas internacionalmente ele é conhecido como violador de direitos humanos. Tomou a Magnitsky uma vez, retiraram a Magnitsky por motivos desconhecidos até hoje, e agora esse caso veio aí para reacender. Então o Financial Times, ele apurou, ele disse o seguinte: uma das fontes ouvidas pelo jornal disse o seguinte, abre aspas para a fonte: ele, Moraes, foi atrás dos apoiadores do presidente, não só do Elon Musk, mas dos tipos MAGA no Brasil, ou seja, os apoiadores do Trump. Então, eles estariam fazendo uma comparação com os apoiadores do Bolsonaro, que estariam sendo perseguidos da mesma forma. E continua a fonte: mesmo que a gente queira uma boa relação com o Brasil, obviamente esse cara é um inimigo. Olha só o que eles disseram do Alexandre de Moraes. E o Financial Times ainda falou que uma outra fonte teria dito assim: são muitos fatores, um padrão consistente de abuso. Esse caso, ou seja, do Luiz Pablo, é só o mais recente. As preocupações nunca foram embora. Então, o governo americano estaria preocupado porque todos os problemas envolvendo a violação de direitos humanos do Moraes no Brasil, eles persistem. Veja, por exemplo, a lei da dosimetria. Os Estados Unidos, aparentemente, estavam fazendo pressão no Brasil para que eles libertassem os presos políticos, fizessem anistia. O que o Brasil recebeu? Recebeu uma lei da dosimetria, ou seja, uma lei capenga, e que, por sua vez, nem chegou a ser aplicada, porque desde o dia 1 o Moraes sentou em cima. Então, todas as violações permanecem, e esse caso aí, como é um caso muito grave de violação do sigilo da fonte, assim, a força na brutalidade chamou a atenção, e então isso aí voltou a ser assunto aqui nas internas do governo americano. Tomara que eles prossigam estudando isso e queiram reaplicar essa sanção ao Moraes. Seria, Paulo, uma boa ajuda para o Brasil também? Seria se isso tivesse o efeito desejado, né? Porque vamos lembrar que quando a Magnitsky foi aplicada a Alexandre de Moraes, sua esposa e a empresa dela, ele parecia ali muito confortável, exceto ali no jogo que ele fez aquele gesto obsceno para as câmeras, né, que foi flagrado ali. Ele parecia muito confortável, ele teria sido flagrado ali num clube aqui em São Paulo. Parecia que ele estava avançando cada vez mais, justamente quando ele estava sob efeito da Magnitsky, que ele avançou naquele inquérito sem pé nem cabeça da tentativa de golpe que nunca aconteceu. Ou seja, ele sempre esteve muito confortável, mesmo estando sancionado. E eu me pergunto, por quê? O porquê disso? Se ele não teria mais acesso a cartões, a bancos, a empréstimos, a qualquer
coisas, teria uma limitação financeira ali muito grande, por que mesmo assim ele estava tão confortável nessa situação? Já saiu na grande mídia, são mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. E eu me pergunto se o Banco Master teria algum envolvimento nisso. Porque vamos lembrar, a esposa dele teve um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Será que estou ventilando um questionamento, né? Estou questionando. Será que o Banco Master, naquela ocasião, ajudou o Alexandre de Moraes, de alguma forma, a se manter no sistema financeiro? Ajudou ele a ter acesso aos seus bens ou algum tipo de ajuda? Porque os outros bancos, eles poderiam negar e o Banco Master seria ali uma reserva, né, de emergência que ele poderia ter, um questionamento. Porque agora, depois disso que nós soubemos do envolvimento de Alexandre de Moraes com o Banco Master, será que agora ele não teria, né, esse acesso que ele teve, que ele poderia ter tido durante a sua sanção na Lei Magnitsky com o Banco Master? É um questionamento. E veja, em relação à volta da Magnitsky, não é de agora. Quando teve busca e apreensão ao Luiz Pablo, o jornalista que denunciou o uso indevido dos carros oficiais lá no Maranhão pela família do Flávio Dino, isso já havia sido ventilado. Já estavam falando que o governo dos Estados Unidos não tinha aprovado nada, esse tipo de atitude. E agora isso voltou à tona, porque não só o jornalista teve busca e apreensão, mas agora a fonte. E, gente, a fonte, né, o sigilo da fonte, não é algo meramente capricho, não é só um capricho da fonte. Isso é a base da democracia. E eu digo isso porque se você não tem o sigilo da fonte, se a pessoa não tem segurança que ela pode denunciar algo irregular, algo ilegal, você não pode, a população não vai ter mais o acesso àquela informação. E se a população não pode ter acesso à informação de que seus governantes podem estar envolvidos em alguma falcatrua, a nossa democracia acabou. Tanto é que o sigilo da fonte é algo na nossa Constituição como cláusula pétrea, não pode ser modificada nem com PEC, só pode ser modificada se acabar com essa Constituição e fazer uma nova do zero. Olha a importância disso, mas parece que para o STF proteger os seus pares, proteger a si mesmo, eles estão acabando com toda e qualquer cláusula tão importante que coloca a nossa democracia em xeque. Pois é, Bianca, estou dando uma olhada aqui em detalhes da matéria que diz o seguinte, que uma das fontes do jornal, do Financial Times, citou que uma fonte paralela ali do governo norte-americano diz que a reimposição das medidas Magnitsky está sim em análise pelo governo americano. Segundo o veículo, a medida voltou a ser discutida após o juiz autorizar Moraes, a polícia a fazer as buscas contra o jornalista do Maranhão, Luiz Pablo Conceição Almeida, em março e recentemente contra o ex-secretário de Estado Raimundo Cotrim, apontado como fonte dele. E motivos sabemos também que não vão faltar. Mas você para pensar, porque apenas 8 meses depois de ter sido cancelada a Lei Magnitsky contra o Moraes, então, quer dizer, foi em dezembro. E agora, agosto, o governo Trump está cogitando de novamente aplicar contra o Moraes e motivos são esses aí, né? Esse sigilo da fonte que deveria ser também algo respeitado, que já não é há muito tempo, né? Eles já não respeitam a Constituição e não é de agora, mas há quem diga que isso também faz parte, gente, de algo que está ali nos bastidores, porque quando o Lula esteve com Trump, alguma coisa aconteceu, alguma negociação aconteceu. E essa negociação, sabemos, não foi sobre as tarifas.
O Lula, ele não se posicionou como alguém que estava defendendo o Brasil na questão do tarifaço e do que hoje a gente tem vivido, né? Não. Sabemos que o que ele foi ali para defender foi o Moraes. E ele conseguiu. Agora, em troca de quê? É isso que a gente fica se perguntando aqui. Em troca de quê? O que foi prometido ali? Porque passaram-se 8 meses e... Se é que nós conhecemos, não é, o modus operandi do nosso presidente, é bem provável que isso que foi prometido, talvez, há quem diga, não sou eu que estou dizendo, tá? Há quem diga que não foi cumprido. Então, se a promessa não foi cumprida, é também esse motivo a mais para que seja novamente aplicada a Lei Magnitsky. E é bem provável que tem sim a ver, mas além disso também existem diversos bens que não são justificáveis, né? Afinal de contas, o ministro ele precisa também colocar ali às claras de onde vem esse patrimônio gigantesco e é mais do que as pessoas ali têm colocado como diversos dos motivos para a volta da Lei Magnitsky. E é verdade, né? A Ana Paula, ela disse isso, a Ana Paula Henkel falou sobre o quanto que deveríamos ter aqui, né, um Senado atuante e ter também a nossa própria lei respeitada, não ficar ali colocando todas as nossas esperanças nos Estados Unidos, isso é verdade. Mas, gente, é tão grave, é tão necessário isso agora, nesse momento também, já conectando aqui, né, puxando esse fio das eleições, que daqui a 45 dias a gente vai ter o primeiro turno, porque se nada acontecer e o cenário continuar desse jeito, ano que vem, sabe quem vai ser o presidente do STF? Pois bem, ele mesmo, Alexandre de Moraes. Então, mais um motivo para que a gente tome uma atitude, né, e para que o Brasil se levante nesse momento e salve essa pátria amada. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.